Meus amigos, durante um bom tempo, eu não tenho compartilhado nenhuma live, isto que muitos de meus seguidores aqui no Facebook me pedem que eu diga alguma coisa sobre a situação atual. Então, hoje pela manhã, nós estávamos tendo uma reunião online com vários pastores da cidade de Porto Alegre, um grupo de pastores com o qual nós nos reunimos há cerca de 34 anos. Hoje, por uma casualidade dessas que vem do além, como dizia Castro Alves, eu sou um dos decanos, um dos mais velhos. Acima de mim, apenas o pastor da Igreja Batista Filadélfia, que tem 89 anos de idade. E como decano, hoje me pediram para eu trazer uma palavra. Depois de refletir bastante, eu comecei a compartilhar com os pastores o texto de Mateus 22, dos versículos 16 a 22, quando Jesus estava com fome, passa por uma figueira, vê a figueira cheia de folhas e procura alguma coisa para comer e não encontra. No texto de Marcos, capítulo 11, diz que ele se dirigiu para Betânia e na volta de Betânia, ele passando no mesmo lugar, os discípulos disseram: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus então faz aquela declaração, não é? Se vocês tiverem fé, com um grão de mostarda, vocês conhecem bem o texto. Então, o que eu percebi ali é que vamos olhar primeiramente a questão da figueira. Figueira não era época de figos, diz o outro texto, não era época de figos. Então ela não devia ter folhas, porque a figueira em época de figos, ela tem bastante folha e os figos estão ali no meio das folhas. O normal é que quando uma figueira está cheia de folhas, é que ela realmente tem figos. Porque a figueira é uma das poucas plantas frutíferas que não dá flor. O fruto nasce diretamente do caule. E nascendo diretamente do caule, quando sai a folhinha, já sai também o figo. Então, Jesus olhou e viu que a figueira tinha folhas, obviamente. Se tem folhas, tem frutos. Mas não tinha. Era uma figueira falsa, uma figueira mentirosa, uma figueira que não estava realmente na sua estação própria dando frutos. E aí eu comecei a associar isso com a igreja hoje, não é? Eu creio que o Senhor hoje está examinando a sua figueira. Porque Israel, no Antigo Testamento, era comparado a uma figueira, a uma oliveira e a uma videira. Então, todos esses três elementos, essas três árvores, se aplicam também à igreja nos nossos dias. E olha só, mais ou menos assim, eu tive uma ideia do que seria isto, né? O Senhor sacudindo, examinando a igreja, que é a sua figueira, ver se tem algum fruto. Porque ele diz ali no texto de Mateus que a árvore que não der fruto secará. A mesma coisa ele já tinha falado em João 15 a respeito do pé de uva. Mas ali é outra situação, que ali é a questão da poda, do tratamento, para que a videira dê mais frutos ainda. Então,
eu fiz a seguinte pergunta para os pastores hoje, e as perguntas são: o que poderá acontecer com a igreja depois dessa pandemia? Eu nem vou falar a respeito do que o que vai acontecer com o mundo. Na realidade, a maioria dos pastores que comigo estavam disseram que o mundo não será mais o mesmo, nem a igreja será mais a mesma. É como se com essa pandemia estivéssemos virando uma das páginas da história. Nós vamos entrar noutra era, noutra época, e vamos perceber isso depois que essa pandemia passar. Uma das coisas que me chamou a atenção durante todo esse tempo, aí, faz um mês que as igrejas estão fechadas e estão fazendo cultos online, é que os pastores tiveram que se reinventar. Mesmo aqueles que não costumavam usar eles agora tiveram que se reinventar. Eles tiveram que comprar celulares bons, e começar a fazer cultos online. Alguns fazem diretamente do templo, outros fazem diretamente dos seus estúdios. E você então observa Vamos pegar um exemplo de domingo de noite. Ali entre 7 e 8 horas da noite, quando começam as reuniões das igrejas. Aí eu olho no meu celular, igreja tal entrou ao vivo, igreja tal entrou ao vivo, 50 igrejas entraram ao vivo. Quer dizer, os pastores estão se reinventando. Aqui mesmo em Porto Alegre, na denominação que eu pertenço, que é uma denominação que tem igreja em tudo que é vila, nos lugares mais distantes, mesmo nesses lugares mais distantes, nas vilas mais pobres, os pastores estão conseguindo pastorear o seu rebanho, muitos deles através das redes sociais. Porque a maioria dos membros de suas igrejas possuem um celular. O celular hoje se tornou uma coisa comum para todos, nem todos têm uma internet rápida, é lógico, né? Mas os pastores estão se reinventando. E nós vamos nos reinventar. Sempre que surge uma crise, surge a oportunidade de nós pensarmos melhor a respeito da igreja. Nesse sacudir das folhas da figueira, para ver se sai algum fruto, os pastores saberão quem são os crentes fiéis. Aquelas mega igrejas ou igrejas empresas, porque convenhamos, tem muitas igrejas que são mega igrejas, mas também são igrejas empresas, em que o pastor se torna um grande administrador, ele administra tudo. Essas mega igrejas que têm cultos cada dia da semana, que têm cultos 3, 4 vezes por semana, essas igrejas vão ter que se reinventar, se querem realmente ser igreja. Porque muitas igrejas estão lotadas no domingo à noite porque querem ouvir a mensagem do pastor fulano, porque o pastor daquela igreja é um pastor que tem uma mensagem bonita, uma mensagem forte, e eles entram, terminou a mensagem do pastor, eles vão embora. Não tem a questão da comunhão, não tem a questão de viver em comunhão uns com os outros. Agora, muitos pastores com os quais eu tenho conversado, no meio dessas dificuldades, continuaram a receber os recursos financeiros, porque possuem uma membresia fiel. Os membros são fiéis, os membros são arraigados na igreja local. E o que vai sobreviver são as igrejas locais pequenas e de médio porte. Aquelas igrejas cujo auditório reúne todos os domingos 2, 3, 4 mil pessoas, estão fadadas a fracassar, se esse sistema continuar. Se esse sistema continua. E também Deus está aproveitando para sacudir os pastores. Exatamente, os pastores estão sendo sacudidos. Não só os membros da igreja, mas os pastores estão sendo sacudidos. Aqueles, especialmente, que dependem
dos recursos da igreja para o seu sustento, eles também serão sacudidos, obviamente. Então, a igreja empresa, ela vai desaparecer no decorrer dos anos se continua uma pandemia após outra pandemia. Então, os meus colegas pastores começaram a trazer as suas contribuições, porque eu perguntei a cada um deles que estava no monitor, a gente fez por um aplicativo, cada um deles que estava ali no aplicativo que a gente estava acessando, eles testemunharam como é que estão as igrejas deles. Como eles têm as igrejas em células, ou igrejas com células, ou eles têm igrejas com reuniões caseiras, eles não sentiram muito. Sentem a falta da reunião congregacional, onde todos estão presentes. Mas nas casas com 10, 12 pessoas, a igreja continua. Eu vi uma piadinha ontem, sabe que o WhatsApp manda muita piadinha, né? Que o diabo falando para um pastor, aí, hein, consegui fechar todas as igrejas. E o pastor falou, você não conseguiu fechar todas as igrejas. Você ajudou a abrir mais de 1000 igrejas nos lares. Então, aquelas igrejas que há anos vêm incentivando os pequenos grupos, pode chamar como quiser, pequenos grupos, grupo caseiro, célula, chame o nome que quiser, mas que se estruturaram a partir disso, que tem pastores na casa, quer dizer, são chefes de família que trabalham, buscam seu sustento e ensinam a sua pequena congregação de 10, 15 pessoas. Quando chega a 20, 30 pessoas, separa aqueles, arruma novos líderes, faz um novo grupo. Esses vão sobreviver. E estão sobrevivendo. Especialmente quando vier o controle total. Porque eu imagino assim, que em nome da segurança, em nome de segurança mundial, ou segurança da saúde, em nome da segurança nacional, haverá um controle muito grande sobre as pessoas. Eles vão colocar em cada um de nós uma tornozeleira, desculpe a palavra, eletrônica, nos controlando, vendo os nossos passos. Haja vista alguns governadores que fizeram contrato com as operadoras de telefonia para ver onde é que tem uma multidão ali, onde é que tem uma aglomeração. Nem a multidão, aglomeração de 5, 10 pessoas. E aí a operadora denuncia. Olha, ali em tal lugar tem 10 pessoas, todas elas com a nossa operadora reunidas. Lá vai a guarda municipal e já vão prender. Entende? Então, eu acredito assim que agora, quando terminar a pandemia, as igrejas serão as últimas a serem abertas. Essa foi a contribuição que meus colegas trouxeram. Não é? Primeiro vai abrir comércio, já está abrindo paulatinamente em algumas das cidades. Mas as últimas a serem abertas serão as igrejas, e eles vão implantar protocolo de saúde. Atendem para o que eu vou dizer. Álcool gel a cada 5 metros, distanciamento entre as pessoas, máscaras. Quer dizer, tem aí alguns que querem esse projeto, especialmente aqui no meu estado, para colocar apenas 25% da lotação, mas eles vão estabelecer um protocolo. O protocolo vai dizer que tem que ter máscara para todo mundo. E aí eu pergunto, onde é que estão as máscaras? Não tem máscaras no comércio. Eu mesmo não consegui comprar máscaras. As máscaras que eu tinha era ainda da época daquela crise de 2008 da H1N1. Eu comprei uma caixa e ainda tinha aqui em casa. Então, o que acontecerá com a igreja? Vai acontecer que agora o Senhor está sacudindo a sua figueira. E vão permanecer aqueles crentes fiéis. Aliás, os crentes fiéis continuam dando o seu dízimo. Ou levam na casa do pastor, ou contribuem através do sistema bancário na internet. Eles continuam contribuindo, os crentes sinceros.
Mas aquelas igrejas que são tipo porta rodoviária, desculpe a expressão, que entra e sai, eles vão sofrer um abalo muito grande. Porque não são uma igreja no sentido de igreja. Né? Um conglomerado lá que ora para receber oferta e receber dinheiro e vivem à custa desse dinheiro. Né? Então, assim, eu estou trazendo esse pensamento para vocês sobre o que poderá acontecer. Eu vi aqui pessoas falando comigo, Elvésio, meu amigo, lá de Juiz de Fora, não é? Vários pastores aqui, Marcelo, Haitet Ferreira, Rita de Cássia Almeida, maravilha, Maria de Lourdes, que maravilha, ver você, a Tercele, faz parte da minha equipe de libertação, Silvia Mara, tem muitos pastores que ainda vão entrar aqui para curtir. Meu colega de ministério aqui de Porto Alegre, pastor Claudemir Ferreira, que é o vice-presidente da Assembleia de Deus da Rua General Neto, né? Todos eles, alguns entraram aqui, outros curtiram, mas eu trago isso para consideração. Mas haverá de acontecer também um fenômeno nessa nova página. E esse fenômeno será a conversão de muita gente e a volta a Cristo de muitos desviados. Porque agora eles se viram naquela gíria popular, no mato sem cachorro. Não tem pastor para ajudá-los. Não tem pastor. A igreja não estava mobilizada para ajudar os seus membros que precisam de ajuda, de uma cesta básica para viver. Porque a maioria das pessoas ficaram desempregadas, foram afastadas de seus empregos. Seu pequeno comércio, carrocinha de cachorro-quente, a sua barbearia, seu comércio de rua, foi fechado. Então essa gente precisa ser ajudada. Eu mesmo aqui na minha cidade, a gente sabe de muitos casos de pessoas que estão passando necessidade. E as igrejas, então, estão socorrendo essa gente. Mas só as igrejas que estão bem ajustadas e que têm uma membresia fiel, aqueles crentes fiéis, que estão sempre fiéis ao seu pastor e fiéis à sua igreja. Não são os crentes de internet, nem os crentes visitantes. Aliás, os crentes de internet estão felizes, né? Porque eles podem optar hoje o culto que quiser. Mas não é bem assim. Eu estava acessando uma igreja num domingo. Aliás, foi minha filha que... Eles têm 4.000 membros, quer dizer, o espaço deles tem para 4.000. E no culto transmitido online, teve 257 curtidas e pessoas presentes. Então, filtrou e vai filtrar em muitos lugares. Terceiro diz aqui, glória a Deus pela sua vida, pastor João. Maria de Lourdes, paz, pastor, eu creio que 40 simboliza tempo de mudanças. Ah, tá bem, quarentena, né? Só que nas quarentenas vai ser mais de 40 dias. A Rita de Cássia, saudades do meu pastor, meu querido pastor João, lá de Cachoeirinha. Marcelo, é isso aí, pastor, andamos na multiforme sabedoria de Deus. É isso aí mesmo. Fala, João. Saudade de você, Elvésio, aí em Juiz de Fora. Ainda volta aí para te ver. Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade.